Uma vez mais, boa tarde. Já estamos com praticamente 5 minutos passados das 2 e o prometido é devido. Já temos o nosso convidado em estúdio, o Dr. Rafael Freitas, coordenador da unidade de AVC no Hospital Dr. Nélio Mendonça e também representante da Sociedade Portuguesa do Acidente Vascular Cerebral. Acidente vascular cerebral AVC é a principal causa de morte em Portugal. Em todo o mundo estima-se que uma em cada 6 pessoas terá um AVC. A cada segundo, uma pessoa sofre um AVC e a cada 6 segundos, o AVC é responsável pela morte de alguém. Para podermos perceber melhor a importância deste quadro clínico, é importante referir que, por ano, 15 milhões de pessoas no mundo sofrem um AVC e dessas 6 milhões não sobrevivem. De acordo com a Sociedade Portuguesa do Acidente Vascular Cerebral, Portugal é, na Europa Ocidental, o país com mais elevada taxa de mortalidade, sobretudo na população com menos de 65 anos de idade. Dr. Rafael, muito boa tarde, muito obrigada por ter aceito o nosso convite e estar aqui connosco na JM-FM para falarmos de um assunto tão sério e que importa a todos nós, naturalmente, percebermos. Começamos justamente por tentar entender o que é, de facto, um AVC. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite à Rádio Jornal da Madeira e à empresa promotora, o Raio-X, de me dar, de estar aqui a falar sobre uma patologia tão frequente e com uma repercussão grande na nossa população. O AVC é um acidente vascular cerebral, que significa que há uma parte do cérebro que deixa de funcionar devido aos vasos ficarem estragados, ou seja, não fazerem a sua função, que é levar os nutrientes às células cerebrais, e isso ocorrer ou porque o vaso fica ocluído, tapado, geralmente por um coágulo, ou porque o vaso ficou muito frágil e arrebentou. E, portanto, essa zona que iria os vasos iam levar a alimentação, deixa de o fazer e entra em sofrimento. E essa parte do cérebro, consoante qual for a parte, vai dar sintomas diferentes. Portanto, há determinado tipo de AVC, depende também do mecanismo que originou, não é? Neste caso, quantos são os tipos de AVC que estamos presentes e o que é que os diferencia? Certo, há essencialmente 2 tipos de AVCs. Um AVC devido ao vaso que fica entupido pelo um coágulo, portanto, que é a maior parte deles, são os AVCs isquémicos, que nós chamamos que são cerca de 80% a 85%, e há outro tipo de AVCs, que são só 15%, que são os AVCs em que o vaso, que a artéria rompe, portanto, é muito frágil e rompe, e portanto, dá o que nós chamamos uma hemorragia cerebral. Dentro dessas hemorragias, o vaso rompe ou porque já nasce fragilizado, como acontece em alguns casos de alguns aneurismas, que são vasos que já nascem frágeis e que depois vão romper. Há outros vasos que nascem normais, mas devido a alguns fatores como a hipertensão, fazem com que o vaso fique estragado e fique fragilizado e também rebente na mesma. Portanto, é o que vulgarmente se chama trombose. A trombose é aquele em que o vaso a maior parte dos vasos ficam entupidos, que são cerca de 80% a 85%. Como é que sabemos que estamos perante um AVC? Quais são os sinais? Sim, primeiro por os sinais, o AVC pode dar um conjunto de sintomas muito variados, mas aqueles que nos devem chamar a atenção, e essencialmente nós chamamos os 3 Fs, para lembrar as pessoas. Qualquer alteração da face, da força ou da fala, deve-nos, subitamente, fazer pensar que uma pessoa pode estar a ter um AVC, e o que nós aconselhamos é que a pessoa se dirija a um serviço de urgência o mais rapidamente possível. Há sintomas? Além destes, que geralmente que são os sinais de alerta, o mais corrente em termos é a pessoa ficar paralisada de um lado do corpo, mas às vezes pode dar náuseas, vômitos, cefaleias, alterações da visão. Portanto, há um conjunto de sintomas muito variados. E quais são os fatores de risco para o AVC? Os fatores de risco para o AVC geralmente são bem conhecidos. O principal é a hipertensão.
a tensão alta, mas há outros que muitas vezes até estão associados à hipertensão, como é o colesterol elevado, a diabetes, o álcool, o tabagismo, o sedentarismo. Portanto, são fatores de risco que muitas vezes até existem associados à hipertensão, e quando existem eles não se somam, têm um efeito multiplicativo. Portanto, há tratamento naturalmente para esta patologia? Sim, há duas mensagens que hoje em dia podemos dizer do AVC. Primeiro, que é uma doença prevenível, através digamos, tentar evitar ter estes fatores de risco através dos estilos de vida saudáveis. Portanto, fazer algum exercício físico, nem que seja caminhar, ter uma dieta que é património mundial da humanidade, que é a dieta mediterrânea, que é a nossa, e com o tempo que nós temos, andar ao ar livre, portanto, e ser moderado na alimentação. A alimentação mediterrânica tem um pecado que é principalmente a nossa, que é o sal, mas tirando isso é toda boa, por um lado. E com isto nós evitamos os fatores de risco. Por outro lado, quando eles aparecem, e são perfeitamente conhecidos, e através da atuação nesses fatores de risco que eu mencionei há bocadinho, em que a hipertensão está à cabeça, nós conseguimos evitar cerca de 80% dos AVCs em idades relativamente jovens, que nós ficamos mais preocupados, ou seja, antes dos 65 anos. Portanto, isto é na parte da prevenção, e é, como o ditado popular diz, é melhor prevenir do que remediar. Mas quando temos que remediar, na verdade hoje em dia também temos muitas e boas armas para tratar o AVC. Como por exemplo? Por exemplo, desde que o doente comece a ter um AVC, nós, na grande maioria das situações, que são aquelas em que a artéria fica entupida, ocluída por um coágulo, nós temos duas maneiras hoje em dia de dissolver esse coágulo e tornar o vaso viável. Uma é dar uma substância que nós chamamos um trombolítico através de uma veia que circula todo o organismo e vai tentar dissolver esse coágulo. Esta já existe há cerca de 20 anos. E que nós já fazemos aqui correntemente há cerca de 7 anos. Portanto, isso já fazemos aqui. Outra é muito mais recente, é de 2015, que exatamente como se faz para as coronárias do coração, através de um cateterismo, de um vaso periférico, chegarmos até a artéria que está entupida e lá aspirarmos e tirarmos esse trombo, que tem muitos efeitos colaterais e tem uma eficácia ainda maior. Exatamente como a situação que se faz para os cateterismos da cardiologia. Efeitos colaterais como? Não há nenhum ato que nós não tenhamos alguns efeitos colaterais, mas os efeitos são mínimos. Os principais são relacionados, é uma punção venosa que se faz num vaso através da virilha, e como para o coração geralmente estão relacionados essencialmente com o acesso, ou seja, com algumas hemorragias que às vezes, e a ruptura de alguns vasos que nós temos, mas que são desprezíveis em relação ao benefício que nós obtemos. Sem dúvida. A maioria dos que resistem ficam com sequelas? Sim, quando nós conseguimos fazer estes dois tratamentos, que também são, digamos, o primeiro da trombólise, da substância que é dada numa veia para e fazer o efeito à distância, cerca de 20% desses doentes podemos atuar. Nos outros, do cateterismo, parecido à cardiologia, eventualmente só 10%. Mas estes são, ainda por cima, os AVCs com piores, aqueles que têm pior prognóstico, e nós intervimos. Portanto, e isto é recente, e também para lhe dizer que este último tratamento também está disponível na região desde o dia 1 deste mês. Portanto, nós conseguimos nos organizar para o fazer, porque de facto estamos numa ilha e temos que ter meios próprios e recursos para o fazer. E já podemos o fazer. E, portanto, depois destes dois tratamentos, o prognóstico tem melhorado muito. O prognóstico antes destes tratamentos e mesmo assim, era uma mortalidade. O doente no hospital teria uma mortalidade de cerca de 10% e 30% ao ano. Destes,
dos sobreviventes, portanto, muitos ficariam com incapacidades, 40% ainda ficariam com incapacidades importantes. Com estes novos tratamentos, a gente melhora muito estes números. E há uma percentagem também de pessoas, pode não ser uma percentagem muito grande, de pessoas que ficam sem mazelas nenhumas. Sim, há algumas situações dos AVCs menores, são AVCs muito ligeiros, em que a pessoa fica com sinais à boca, parece que tem alguma dificuldade em falar, ou a língua está presa, ou a boca está desviada para um lado, ou alguma descoordenação, ou fica com a mão desajeitada. São AVCs menores, que nós chamamos, são pequenos, ou então há outra situação que é um AIT, um acidente isquémico transitório, que eu tenho um destes sintomas durante geralmente de uma hora, e que eles passam. E geralmente quando chegam a nós, ao serviço de urgência, já não têm nada, muitas vezes. Doutor Rafael, no caso dos isquémicos, há também três subtipos que podemos avaliar, como por exemplo o lacunar. Sim. Deles, qual é o mais... o pior? Temos o lacunar, temos o trombótico e temos ainda o embólico, não é? Sim. É difícil, porque eles depois influenciam a pessoa de maneira diferente, e como eu costumo dizer, não há nenhuma doença nem nenhuma incapacidade boa. Portanto, o trombótico dá mais paralisias, os doentes ficam mais paralisados e com muitas vezes alterações da fala, ficam muito limitados fisicamente. O embólico é aquele que recidiva muito, tem uma tendência, a pessoa tem vários, em sítios diferentes e com patologias diferentes. O lacunar é aquele que dá menos sintomas, mas é aquele que contribui mais para a demência vascular. É o doente que fica muito esquecido, é o doente que fica com alterações cognitivas, que deixa de tomar conta do recado e de algumas funções, principalmente a nível cognitivo. Portanto, todos são maus. O melhor é não ter nenhum. Sem dúvida que o melhor é não ter nenhum. É certo quando se diz que não se deve naturalmente ignorar um AIT porque poderá ser o indício de algo mais grave? Sim, sem dúvida. Portanto, é uma chamada, podemos interpretar e devemos como uma chamada de atenção que alguma coisa de facto já não está bem naquela pessoa e, portanto, investigar a pessoa a fundo, se ele ficou sem nada, mas há várias coisas. Ele, apesar de naquele dia ter um sintoma neurológico como uma mão desajeitada ou alterações da linguagem durante meia hora ou uma hora, ele tem um risco nos próximos 2, 7 e 90 dias acrescido de ter um AVC, por um lado, e um AVC grande, às vezes mutilante. E, portanto, e por outro lado, é uma oportunidade que nós temos para estudar uma chamada de atenção, que é um doente que já a parte vascular já não está muito boa e que nós tentamos saber qual é por exemplo, qual desses AVCs é que é, porque o tratamento não é exatamente o mesmo, e atuarmos e prevenirmos para que o grande AVC não aconteça. Portanto, pode haver realmente a recuperação. Nós estamos aqui a falar de AVC porque temos naturalmente o Dia Nacional do AVC que se comemora amanhã, mas também temos o Dia Mundial do AVC que se comemora a 29 de outubro. Dr. Rafael, houve uma necessidade devido ao número de mortes em Portugal de se criar um Dia Nacional do AVC? Sim, portanto, o Dia Nacional é de facto uma chamada de atenção, e o Dia Nacional foi criado primeiro com o Dia Mundial, portanto, enquanto no mundo ocidental o AVC é a terceira causa de morte, em Portugal é a primeira. E é o que nós mais temos, a causa de internamento, incapacidade, portanto, nós temos mais uma realidade diferente do que o resto do mundo ocidental. Nós pensamos que deve estar associada à hipertensão e ao nosso excessivo consumo de sal, e talvez alguns fatores genéticos que já começam a ser estudados. Portanto, em Portugal o AVC ainda é mais importante do que no mundo ocidental, que por sua vez também é tão importante que eles também criaram um Dia Mundial. Portanto, o problema do AVC não é só nosso, mas é mais nosso. É mais nosso. O que é que deve fazer ou que devemos fazer nós
por exemplo, quando estamos perante uma pessoa que está a ter um AVC? Portanto, o que nós, na suspeita, uma pessoa deve se dirigir a um serviço de urgência do hospital e aqui só temos um, portanto não há por onde. No continente, às vezes, as pessoas podem não ir ao centro mais indicado porque é preciso ter uma unidade e fazer estas terapêuticas que eu disse, e nem todos o fazem. Aqui na Madeira só temos um serviço de urgência hospitalar, no fundo a pessoa se dirigir o mais rapidamente ao serviço de urgência hospitalar para fazermos o diagnóstico, porque também quanto mais cedo o tratarmos, melhor é o prognóstico. Como é que nós vemos os números em termos de região autónoma? São muito grandes. Portugal é o país que tem mais AVC, a maior incidência e mortalidade, e a Madeira também está no mesmo sentido. E isso tem tudo a ver com a nossa forma de vida, portanto, o sedentarismo, o excesso de sal, a tensão arterial altíssima, o colesterol, tem tudo a ver com nós pensamos que essencialmente tem a ver, portanto, e se virmos que a hipertensão arterial é o principal fator de risco, todos os quer do AVC, da hemorragia cerebral, quer daqueles 3 subtipos que falámos do AVC isquémico, portanto, a hipertensão contribui para todos eles. E se nós pensarmos que metade da nossa população adulta, ou seja, a partir dos 18 anos, é hipertensa, veja lá. E também se pensarmos que muitas vezes quando nós descobrimos um hipertenso, ele não tem só hipertensão, tem mais coisas, ou tem o colesterol elevado, ou é obeso, ou tem diabetes também. Muitas vezes temos o caso de um doente que é internado por um AVC que não fazia medicação nenhuma e que não sofria de nada, ou que achava que não sofria de nada, e depois a gente descobre que ele é hipertenso, é diabético, tem o colesterol elevado, tem peso excessivo, e portanto a gente sai de lá com um rol de patologias que ele não sabia. Isso explica também o facto de haver pessoas mais novas a terem AVCs? Também. Quando falamos em mais novas, com menos de 65, até aos 40, por exemplo? Sim, vai havendo cada vez, portanto, há situações de AVCs no jovem por defeitos, digamos, congénitos. Há pessoas que têm alterações cardíacas e os AVCs embólicos têm muito a ver com patologia cardíaca, e é uma das coisas que muitas são de nascença, são congênitos, e aí, pronto, temos que detectar essas alterações, tentar prevenir. Mas há outras coisas, que é a maior parte das situações que são AVCs devido a doentes que têm, aos 40 anos, têm muitos fatores de risco. E o efeito dos fatores de risco é multiplicativo, quer dizer, se o risco de uma pessoa ter a tensão elevada aumenta-lhe 5 vezes, se o risco de ter o colesterol elevado aumenta 2, se o risco de ter da diabetes aumenta 4, não é a soma. Disto não é 5 mais 2 mais 4, é 5 vezes 2 vezes 4. Portanto, é sempre a multiplicar. O efeito é muito grande. Existe muita gente que é hipertensa, por exemplo, e não sabe. Nós chamamos o assassino silencioso, porque muitas vezes durante muito tempo não dá sintomas, ou dá sintomas muito inespecíficos, de maneira que quando nós descobrimos, às vezes o doente já tem uma cardiopatia hipertensa, tem o coração hipertrofiado, muitas vezes é o primeiro sintoma de um AVC, e mesmo às vezes também tem problemas de circulação nos membros inferiores. Porque o facto da tensão ser alta vai obrigar o coração a bombear, um esforço maior para bombear, e daí o tal problema. Dr. Rafael, depois de um AVC não há doentes, há apenas sobreviventes. Esta é uma afirmação dada por muitos colegas seus. Portanto, avalia-se de facto se são sobreviventes aqueles que conseguem ultrapassar um AVC? São sobreviventes, porque depois de uma pessoa ter uma patologia que nós consideramos que é crónica e ter hipótese dela recidivar, portanto ter novo surto, e nós sabemos o facto de uma pessoa ter um AVC fica marcada com um índice de mortalidade grande, de ter recidiva do AVC, mas também de ter outras coisas, de ter problemas cardíacos e da circulação, porque no fundo a nossa circulação está toda ligada. A circulação do coração, do cérebro, dos membros inferiores, dos outros órgãos, do fígado, está tudo ligada. E quando existe doença num lado, vai existir no outro.
Portanto, uma pessoa, ao facto de ter um AVC, também tem uma maior propensão de ter um infarto do coração e de ter também patologia arterial dos membros inferiores e ter dificuldades em caminhar, ficar cansado, por isso. O cansaço é um dos sintomas. Poderá ser principalmente mais na patologia do coração e das artérias dos membros inferiores. Portanto, iniciativas que a sociedade portuguesa está a preparar para o dia de amanhã? A sociedade dá autonomia às várias regiões para organizar como achar mais conveniente, e eu acho que é bom, porque no terreno é que nós sabemos isso, e apoia, e patrocina, às vezes com cartazes, de várias maneiras. E também dá o patrocínio científico, que é bom, porque no fundo é uma entidade de referência a nível nacional. Aqui na região, o que nós vamos fazer, essencialmente, e este ano, optamos por ir a 2 centros de saúde de referência e grandes na região, a Machique e a Ribeira Brava, falar sobre a via verde do AVC e sobre o novo tratamento que nós temos a nível cerebral, que é muito recente. E, no fundo, é uma divulgação de mais um meio que nós temos à disposição dos Este novo tratamento que já falamos aqui, portanto, o que começou no princípio deste mês, não é? Sim. É uma mais-valia, obviamente, para os doentes que sofrem, que possam ter um AVC e, por exemplo, em termos de números, falamos que poderá ser uma vantagem de quanto? É assim, pronto. Não são para muitos, serão até cerca de 10%. 10%. Disso. Portanto, nós temos à volta 900 internamentos para AVC, 800 são aqueles que são isquémicos por um trombo, por um vaso que fica ocluído. Desses 800 podemos chegar aos 10%, o que dá 80%, mas tem um pormenor muito importante, são os AVCs mais incapacitantes que este tratamento é adequado, ou seja, grandes artérias ocluídas por esse trombo, por um problema de acessibilidade. Quanto maior é o vaso e mais próximo é em relação ao coração, mais fácil é de nós lá chegarmos, e é por isso. Mas são aqueles AVCs mais incapacitantes, são aqueles que muitos morreriam, ou serão aqueles que ficariam praticamente na cama ou numa cadeira. É para esses. Portanto, e o resultado destes, que seriam a morte ou uma incapacidade permanente, é 50% volta a trabalhar. Portanto, tem um impacto, não é para muitos, mas é para aqueles que ficariam a vida inteira marcados. Portanto, mas são números realmente já muito, digamos, bastante satisfatórios, não é? Porque, tendo em conta a gravidade, não é? Certo. Tendo em conta a gravidade, são números já bastante animadores. Eu acho que sim. Para os outros, o outro tratamento que nós já tínhamos disponível, que não é por acaso, que é pouco eficaz nestes tratamentos graves, temos esta complementaridade desta nova arma terapêutica que nos vai fazer atuar aí. Portanto, o outro não fica afastado, o outro daquela substância que é administrada na veia para atuar à distância. O outro continua a ter a sua indicação e às vezes até podemos usar os dois, portanto é muito bom. Possibilidades de rastreio, por exemplo, em relação a esta mesma patologia? Em termos de rastreio, é no fundo chamar à população em geral os sinais de alerta, portanto são as pessoas muitas vezes deixa-me ver isto que é, se deixa tentar passar, se é uma coisa passageira. No fundo, não. Qualquer um daqueles sinais que eu falei dos 3 Fs, da alteração da fala, da força ou da face, deve levar, mesmo que ela passe posteriormente, mesmo que ela dure um quarto de hora ou maior, deve levar... Não deve ser ignorado de maneira nenhuma. Não deve ser ignorado. Deve levar um doente a um serviço de urgência, eventualmente se não for, mas aí é visto por um técnico, é feito um certo número de exames, e se for um falso alarme muito bom, não é? Exato. Mas se não for, a gente pode atuar. Por um lado... Qual é a possibilidade, Dr. Rafael, de uma pessoa que tenha um AVC
sofrer um outro num espaço, por exemplo, 3 meses? O facto pode de ser reincidente? Pode. Tem um risco de cerca de 20%. Alguns têm mais, como aqueles embólicos que me falou. Esses têm um maior valor, uma maior probabilidade de recidiva, mas no geral cerca de 20% aos 12 a 3 meses. Ou seja, a prevenção é o melhor caminho. É melhor prevenir que remediar. Portanto, e aqui entra naturalmente essa dieta mediterrânica que cada vez mais é falada, não é? Sim. Como o corte do açúcar, o corte do sal e uma vigilância naturalmente em termos de colesterol, em termos de tensão arterial, para que as coisas não desencaminhem ou não caminhem naturalmente para um problema muito mais grave. Sim, e podemos dizer que a hipertensão arterial, que é o fator mais associado aos AVCs, é muito fácil de fazer um diagnóstico. Qualquer uma pessoa poderá, num centro de saúde, numa farmácia, mas atenção, também o diagnóstico não é tão fácil como isso. Não uma pessoa ir a correr e de repente meter um aparelho de até. É preciso descansar 10 minutos, estar calmo. Exato. E verificar, e tem que ser verificado em duas medidas duas medidas separadas por cerca de 10 minutos que confirmem, porque muitas vezes a subida da tensão é normal se eu tiver algum contratempo ou se correr, ou se estiver a fazer exercício, que a libertação adrenérgica faz com que a tensão suba normalmente. Isto, o que há uma tensão arterial sustentada é que é anormal. Exatamente. Termos algumas alterações e aumentos da tensão arterial dentro de um contexto até uma situação normal. Isso não é tratável, não é? Com certeza que sim. Dr. Rafael, uma última mensagem ao auditório que está connosco, portanto, a passar naturalmente para esta situação do acidente vascular cerebral. É que o AVC existe muito na nossa população, que hoje em dia a mensagem a passar para a Sociedade Portuguesa de AVC em todo o lado é que é uma doença prevenível antes dos 65 anos e é tratável. Portanto, temos meios para o tratar precocemente. Portanto, aqueles tratamentos que lhes falei, portanto, não disse, mas agora é uma mensagem importante, são feitos nas primeiras 4 horas e meia para um e nas primeiras 6 horas para o outro. Portanto, não se pode perder tempo. E mais, fazer na primeira hora o resultado é um, fazer na segunda hora o resultado é outro, fazer na terceira é outro, portanto, e quanto mais cedo, melhor. Portanto, o tempo é muito importante. O tempo é cérebro, como nós dizemos. Muito obrigada, Dr. Rafael. Foi um prazer tê-lo aqui connosco e esperamos que o auditório tenha ficado elucidado em relação a esta mesma situação que é do AVC, que se comemora então o Dia Nacional amanhã e temos o Dia Mundial também, que fica agendado para o dia 29 de outubro. Muito boa tarde e obrigada. Ok, obrigado. 88.8 FM. 88.8 FM.